Boa noite! Eu vou colocar aqui o tema da nossa live e fixar um comentário. Isso para quem for acompanhar aqui ao vivo comigo no Instagram. Então, hoje é dia 3 de junho. Eu estou aqui ao vivo às 20 horas no Instagram. Se você está assistindo esse vídeo depois, pode ser que ele esteja no IGTV e também no meu canal do YouTube. Então, se você está assistindo depois pelo meu canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever e de curtir o vídeo também, tá bom? Que você me ajuda muito. Muito bem. O tema de hoje é um tema que foi pedido aqui por vocês. Eu coloquei uma votação, né, no começo da semana, coloquei alguns temas. E vocês votaram e escolheram esse tema. Então, como que o relacionamento com a sua mãe pode ter impacto na sua vida adulta, tá? E por que que esse foi um dos temas que eu coloquei até para votação? Esse tema, ele é muito recorrente nos meus atendimentos. Como vocês sabem, eu sou psicóloga com foco em mães, então quase todas as minhas pacientes são mães. E é um tema que vira e mexe aparece. Principalmente quando a gente se torna mãe, o relacionamento com a própria mãe, ele vem muito à tona durante, principalmente o comecinho, né, de vida do bebê. São muitos valores, muitos questionamentos que vêm e o relacionamento com a mãe acaba aparecendo também, tá? Os conflitos, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui do porquê que tudo isso acontece, porquê que esses conflitos surgem, enfim. Muitas mulheres, muitas pacientes relatam que tenta fazer tudo diferente do que a mãe fez, ou porque teve algum tipo de sofrimento, teve qualquer tipo de conflito e ela quer fazer diferente, mas no final das contas ela acaba fazendo igual, né? Acaba falando palavras que dá a impressão que são as palavras da própria mãe saindo pela boca dela, tá? Então tem pacientes que relatam isso. Ao mesmo tempo tem pacientes que querem repetir de fato e fazer de propósito mesmo tudo aquilo que a mãe fez, tá? Então é muito natural que essa pessoa tenta aí se achar, né? Nesse começo da vida como mãe, tenta modelar o seu comportamento a partir do tratamento que recebeu, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Porque, na verdade, quem que te ensina a ser mãe? Seu filho te ensina a ser mãe, mas muito do que você faz é a partir do que fizeram com você, é a partir da sua história, daquilo que você sentiu na pele, principalmente nos momentos de conflito com essa criança. Você vai acabar agindo como agiram com você querendo ou não. Né? Dá para fazer diferente? Claro que dá para fazer diferente. Tem muitas teorias hoje em dia, a própria disciplina positiva, a criação com apego. Mas a gente ainda brinca, né, que na prática a teoria é outra. Por quê? Porque para conseguir colocar a teoria na prática é preciso prática. Então é preciso praticar, repetição. E é preciso trazer alguns sentimentos, pensamentos, modelos e padrões de comportamento para a consciência, né? Conversar e ter consciência sobre esses padrões de comportamento, para que então, quando acontecer uma nova situação de conflito, você consiga colocar em prática aquela teoria que você aprendeu. Tá? Enquanto você não traz para a luz da consciência esses comportamentos, esses sentimentos, esses padrões de comportamento, a tendência é que você repita. E repita aquilo que fizeram com você, porque é o que é instintivo, é aquilo que você aprendeu ainda quando criança, como sendo o modelo normal, tá? Eu tô falando tudo isso aqui, então, para dar o exemplo, quando você grita, quando você bate, quando você perde a paciência, muito daquilo que fizeram com você, provavelmente você acaba replicando com seu filho, mesmo sem querer. E aí, depois que você faz, você se sente culpada e não sabe direito o que fazer com isso, tá? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, que envolve, então, esse relacionamento com a mãe, tá? Muito do que eu vou falar aqui, eu não quero que você ouça o que eu vou trazer aqui num sentido de julgamento, de acusação, nem culpa, tá? Esteja aqui nesse vídeo, perceba esse vídeo muito mais numa postura de aprendizado e uma postura de empatia, no verdadeiro sentido, se colocar no lugar do outro. É isso que a gente vai fazer o tempo todo, tá? Então a gente não tá aqui nem para acusar ninguém, nem para colocar culpa em ninguém, mas sim para trazer a empatia e
trazer a consciência, compreendendo o porquê das coisas, para então agir de uma forma diferente, se esse for o caso. Tudo bem? Bom, começando então, quando o bebezinho nasce, o universo para ele é aquela mãe. Ele ainda não tem uma noção de self, ele não tem uma noção de si. Para ele, a mãe é o universo, o seio é o universo, o olhar da mãe é o universo, né? O colo, o cheiro, aquilo é o universo para aquele bebê, né? E conforme esse bebê vai crescendo, ele vai percebendo que existe algo além dele, da mãe, que existe outras coisas no mundo além dele, da mãe, tá? Conforme esse bebê vai virando então uma criança, ela vai então tentando o máximo possível agradar essa mãe, porque é genuíno do ser humano a necessidade de se sentir aceito, pertencente, acolhido, tá? E é isso que a criança faz, ela tenta o tempo todo agradar a mãe, né? E ser aceito e acolhido para essa mãe, se sentindo pertencente a essa família, sentindo que tem um lugar nessa família. E um lugar no coração dessa mãe. Então percebam, a criança está o tempo todo querendo agradar a mãe, ainda que se essa criança recebe alguns tipos de maus tratos ou de violência, pode ser que ela repita padrões de comportamento que são julgados como inadequados para que ela tenha a atenção dessa mãe, ainda que seja apanhando, ainda que o toque lhe venha como forma de agressão, tá? Mas isso é um parênteses para uma outra live de repente, tá? Então, o foco aqui é essa criança, esse bebezinho, o universo para ele é a mãe. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai sentindo cada vez mais necessidade de agradar essa mãe para se sentir pertencente, se sentir que tem um lugar. Só que é inevitável que algumas frustrações aconteçam nesse relacionamento. Ainda que essa mãe não queira, mas vez ou outra essa criança ela vai ter algumas expectativas, porque a criança por si só ela é insaciável, né? Ela sempre vai querer mais acolhimento, mais colo, mais atenção, mais carinho. Em algum momento a mãe vai dizer não, vai frustrar essa criança, que são frustrações normais do dia a dia. E essa criança então passa a lidar com a diferença entre a mãe que ela idealizou e a mãe real, tá? A mãe que a criança idealiza, né, é a mãe da... Oi, voltei? Falem pra mim se tá normal, dá um joinha aqui pra mim se tá ok. Dá um joinha aqui pra mim se tá ok o vídeo. Só pra eu saber se eu tô aqui com vocês de novo. Aê, obrigada, cara. Voltou, muito bem. Que bom que voltou. Então, foi um sustinho aí da internet, mas legal, vamos lá. Então, eu tava dizendo, né, que esse bebê, ele acha que a mãe é o universo, conforme ele vai crescendo, ele vai, então, percebendo e tentando agradar essa mãe o máximo possível e vai percebendo, então, que essa mãe não é necessariamente quem ele gostaria que fosse o tempo todo, né? Então, essa criança, ela vai lidando com a diferença entre a mãe real e a mãe ideal. Toda criança tem dentro de si uma mãe idealizada, a mãe que gostaria que lhe acolhesse, lhe desse atenção o tempo todo, assim como a mãe também idealiza um filho. Também idealiza um bebê, e quando nasce um bebê, ela se depara com o bebê real, que não é aquele bebê que ela idealizava, que ela imaginava, porque é um bebê que chora, é um bebê diferente, fisicamente diferente, tá? Então, é natural que na vida a gente haja dessa forma, a gente cria expectativas sobre as pessoas, sobre as relações, sobre os lugares, os empregos, sobre tudo. E aí, aos poucos, a gente vai lidando com a diferença entre expectativa e realidade. Tá bom? E é justamente nessa diferença entre expectativa e realidade que moram os conflitos. Então, quando alguém não age como você gostaria, por exemplo, ou como você esperava, é natural, então, que surjam os conflitos, as decepções, as frustrações, tá? É assim com a mãe que idealiza um bebê e lida com a frustração de que aquele bebê não é igual, o bebê real não é igual ao bebê que ela idealizou, e é assim com a criança, quando ela se depara com a mãe real, né, que frustra, que é diferente da mãe que essa criança idealizava, tá bom? Então, isto posto, que tem essa diferença entre expectativa e realidade da mãe e do bebê,
tá? A gente vai lidar então com essas diferenças. Essa mãe idealizada, todo mundo tem introjetada dentro de si. Essa mãe que você gostaria de ter tido ou como você gostaria que a sua mãe fosse, tá? É natural que ela ainda viva dentro de você. E é natural que você conviva com a sua mãe real e que é um pouquinho diferente. Essa mãe real, o que a gente precisa ter em mente? Que ela é uma mulher que teve uma história de vida, que também foi criança e que também sofreu uma frustração e uma desilusão com a mãe dela, a sua avó, tá? E isso aconteceu com todo mundo, passando de gerações em gerações. Então, desde os seus antepassados, né? Todo mundo teve uma mãe, que teve um filho, por aí vai. Então, essa criança que hoje é a sua mãe, quando criança ela também se frustrou com a mãe dela. Ela também tinha expectativas com relação à mãe dela que não foram supridas, e isso é natural. E ela vai carregar essas feridas para a vida adulta, e é com essas feridas que ela vai então ter um filho e criar, que é você, tá? E é natural que você também passe isso agora para as próximas gerações. Por isso que é tão importante a gente olhar para essas feridas e olhar para o que precisa ser visto, para esses padrões de comportamento que são repetitivos, tá? Você tem o poder de curar feridas que vêm de gerações em gerações e não necessariamente passar para gerações futuras. Então, da mesma forma que hoje o seu filho, sua filha, olha para você e para ele você é a melhor pessoa do mundo, ou para ele você é única e exclusivamente mãe, e você sabe que você tem uma história de vida, né? Antes de ser mãe. E se você não sabe, é bom você lembrar que você é mulher antes de ser mãe. É o que eu sempre reforço aqui. Então, a sua mãe também teve uma história de vida antes de ter você, tá? Então, por isso, tenha em mente isso antes da gente falar sobre a mãe, tá bom? E traga, então, a postura de empatia, imaginando que a sua mãe, e sabendo que a sua mãe teve uma história de vida antes de ter você, que ela teve uma infância e que ela teve um relacionamento saudável ou não com a mãe dela antes de ter você, tá? E com a sua avó, a mesma coisa. Ela também foi criança e também teve um relacionamento saudável ou não com a mãe dela. Legal? Então é isso que a gente tem que ter em mente pra gente seguir. Eu vou falar aqui alguns modelos, estilos de mãe, tá? Que é natural que se tenha, tem vários outros, eu vou colocar aqui alguns. É interessante que você consiga ou se identificar como mãe, eu acho que eu sou uma mãe assim, ou tentar identificar sua mãe, eu acho que minha mãe já foi assim. Não tem certo e errado, não tem um ou outro modelo melhor ou pior. O que eu vou colocar aqui são características. Ninguém coloca, né? Eu não tô colocando que é característica positiva ou negativa, tá? São simplesmente características. Uma característica que uma pessoa tenha que lhe pode ser agradável, de repente para mim não é, e vice-versa. Tudo bem? Então, pode ser que você tenha tido ou tem uma mãe super protetora, ou pode ser que você seja hoje essa mãe super protetora, ou porque teve uma mãe super protetora, ou porque lhe faltou, ou você sentiu que faltou proteção quando criança, tá? Então, pode ser que a sua mãe tenha vivenciado situações ou que ela foi super protegida ou que ela tenha sentido falta de ser protegida e hoje replica isso no modelo de maternar. Observe se você teve uma mãe super protetora e o quanto você replica isso no dia a dia na relação com seu filho, tá? Pode ser que você tenha vivenciado com uma mulher ou com uma mãe que por vezes seja inadequada, seja invasiva, sabe? Às vezes sem nem perceber, então é aquela mãe que se intromete mesmo na vida do filho, que chega em casa, na casa do filho, se sentindo super à vontade e que mete a colher mesmo, que dá pitaco mesmo, né? Mas isso é algo tão natural para ela, né? Ela age assim de uma forma tão natural que ela faz isso com a vida do filho e com a vida de qualquer outra pessoa, né? E que na verdade há uma mistura entre eu e o outro. É difícil para essa mulher separar o que é dela e o que é do outro, emocionalmente, fisicamente, na vida. E ela traz isso para a forma de maternar também, tá? Essa questão de ser invasiva.
Isso pode para você lhe ser agradável, ter uma mãe assim, que você não liga porque você também repete esse comportamento, esse padrão de comportamento de misturar o que é seu e o que é do outro, e isso para você pode ser muito aversivo, né? Ainda que você tenha tido uma mãe mais invasiva, isso para você pode ser repulsivo, e aí vale observar se você repete esse padrão de comportamento na sua forma de maternar ou não, tá bom? Para uma mãe assim, que é mais invasiva, é muito importante conseguir estabelecer limites e mostrar o que é seu e o que é do outro, e mostrar, estabelecer até onde ela pode ir. Aqui é meu, aqui eu não gostaria de compartilhar com você, aqui tudo bem, tá? Mas estabelecer limites claros, e talvez observe se você hoje não tem dificuldade de impor limites, até por ter tido uma mãe assim, né, em que mistura muito o que é seu e o que é do outro, e hoje você também não consegue separar o que é seu e o que é do outro e impor limites. Veja se essa é uma dificuldade para você na sua vida, no seu dia a dia. Saber estabelecer e impor esses limites, tá bom? Um outro tipo, né, estilo de mãe, e se vocês quiserem, vocês podem deixar as dúvidas aqui, eu vou respondendo no final, tá? Hoje tem bastante conteúdo, então eu não queria perder a linha de raciocínio, mas pode ir deixando aqui e mandando também para quem você acha que pode se beneficiar dessa live. Coloca o arroba e o contato, o perfil da pessoa, que ela vai receber um aviso que eu tô aqui falando sobre isso, tá? Bom, então falamos sobre uma mãe mais super protetora, uma mãe invasiva. Tem também aquela mãe que pode ter sido, né, ou é ainda hoje, ausente, mais distante, emocionalmente distante. É aquela mãe que tem dificuldade de dar carinho, de dar afeto, talvez por não ter recebido esse carinho e esse afeto. Isso é muito comum nas gerações anteriores, em que se tinham muitos filhos e que os filhos mais velhos iam cuidando dos filhos mais novos. E essa criança, né, não sentia um afeto da mãe, não sentia uma atenção, um carinho dessa mãe. Se sentiu na obrigação de cuidar dos irmãos mais novos, sentiu esse distanciamento da própria mãe, e pode ser que seja uma pessoa que tem essa dificuldade de expressar os próprios sentimentos, que é uma pessoa mais evasiva, que ela foge com o olhar, que ela não segura tanto um abraço, que ela não queira compartilhar muito da vida dela, dos sentimentos dela, né? É uma mãe mais fechada, mais ausente mesmo, tá? E que tem dificuldades aí de compartilhar, de se conectar com o outro, apesar da necessidade de estar com o outro, mas ela tem dificuldade, então, de estabelecer essa conexão, tá? Pessoas assim podem trazer alguns sintomas de depressão, de ser mais calada, de ser mais fechada, tá? E é importante sempre, se você tem uma mãe assim, tá por perto, tá sempre buscando saber se de fato tá tudo bem, se precisa de algum tipo de ajuda, e se você teve uma mãe assim, o quanto que isso influencia hoje no seu maternar, o quanto você também se mantém distante dessa criança, né, e com dificuldade de estabelecer uma conexão verdadeira com essa criança, tá bom? Um outro perfil de mãe que a gente pode ter é uma mulher que é muito controladora, manipuladora, que faz com que as coisas aconteçam, no final das contas, do jeitinho que ela quer, né? Do jeito que ela gostaria que fosse, tá? Então, essa mãe, ela acaba manipulando situações, pessoas, conversas, pega uma história daqui, muda um pouquinho para contar ali, tá? É uma mãe que tem dificuldade de se entregar, de confiar. Talvez porque na infância ela também teve dificuldade de confiar, né, e de se sentir aceita. Então ela tem a tendência aí a tentar controlar ao máximo que ela pode, seja da vida do filho, das situações. É uma mãe que ela tem medo de se sentir traída, de ser traída, tá? Então ela vai tentar sempre controlar o que ela pode. E ela sente que isso faltou na infância dela, que ela não tinha o controle de alguma coisa, ela sempre era muito desconfiada de que algo ia acontecer, seja por algo real que tenha acontecido, né, que de fato aconteceu, ou seja por uma ilusão, aquela diferença entre a mãe real e a mãe imaginária, tá? Se era uma criança que sentia ou que se sentiu traída, muito provavelmente ela vai tentar, quando puder, controlar,
ter o controle da situação para se sentir melhor, se sentir mais segura. Observa se você teve uma mãe assim, se você tem uma mãe assim, que apresenta esse tipo de característica, e o quanto você também não replica isso no dia a dia. Outro estilo de mãe que eu trago aqui é o estilo vítima. E é aquela mãe que ela tem a necessidade de se fazer de vítima e ela acaba manipulando de um certo modo, né, para que as pessoas tenham dó dela ou queiram ajudá-la, tá? É aquela mãe que, por exemplo, se ela teve algum problema com o seu pai, se ela brigou com o seu pai, ela vai te ligar para que você resolva, né? É aquela mãe que coloca você como mãe dela. Esse é um relato muito comum que eu escuto de paciente na clínica ou até pessoas que acompanham o meu trabalho, né? Hoje eu sou a mãe da minha mãe. Né? Hoje a gente tem uma relação muito boa porque eu sou a mãe da minha mãe. Só que se a gente pensar, será que esse é mesmo o modelo ideal? Será que você tem que ser a mãe da sua mãe? Né? O ideal é que a mãe ela tenha uma hierarquia sobre a filha, ela tenha uma hierarquia sobre os filhos. Ela é uma mulher mais vivida, mais sabida, ela sabe mais. Quando essa mãe se coloca abaixo dos filhos, abaixo da filha, né, pedindo ajuda para essa filha em todos os aspectos, ajuda emocional, e essa filha se vê obrigada a se colocar no papel de mãe, tem um descompasso na relação, não é uma relação equilibrada, não é uma relação saudável. Tá? Essa mãe, ela tem feridas e ela tem uma necessidade de ser aceita, mas não é essa filha que precisa suprir essa necessidade. Essa mãe, ela precisa olhar para as feridas dela, trabalhar essas necessidades dela, não impor que os filhos façam isso, tá? Então, quando essa mãe ela é mais carente, ela pede mais apoio, ou ela se coloca na situação de sou eu que tenho que fazer tudo, olha só, daqui que eu faço, não, pode deixar, eu faço, sabe? Mas se colocando no lugar de vítima mesmo. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com uma relação assim, para que você não se coloque como mãe da mãe. Ainda que você seja cuidadora ou ainda que a sua mãe, por exemplo, esteja debilitada ou precisa fisicamente de ajuda, né, tá com algum tipo de doença que você precisa de fato ajudar, tenha a noção de que ela é uma mulher muito sábia, de que ela ainda é sua mãe e trate isso com muito respeito, não a trate com inferioridade como se fosse uma criança. Tá? É honrar de fato essa história, tá bom? Então, essa mãe provavelmente ela vivenciou em algum momento um certo desamparo, ou quando criança, ainda que ela tinha mãe que estava lá, ela tinha uma necessidade ainda maior de ser amparada, de ser olhada, e que essa mãe real não supriu essa necessidade, ela acaba trazendo esse padrão de comportamento para a vida adulta, tá? Só que não é você que precisa suprir essa necessidade de ser mãe dela, esse não é o seu papel, não desequilibre essa relação, é ela que precisa olhar para as feridas dela. Tá bom? Você não é responsável por isso. Não se sinta responsável por isso, por resolver os problemas da sua mãe. Você não é. Da mesma forma, perceba se você não repete esse padrão de comportamento com o seu filho. Não é o seu filho que tem que ser perfeito para suprir as suas necessidades, as suas vontades, as suas exigências. Não é o seu filho que, essa criança é ingrata, essa criança não percebe nada do que eu faço para ela, essa criança só reclama. Opa! Vamos sair desse lugar de vítima. Não é essa criança que tem que suprir as suas necessidades. Todo mundo tem necessidades que precisam ser supridas, tá? Mas a gente não pode colocar no outro a responsabilidade de suprir as nossas necessidades. Hoje, na vida adulta, essa responsabilidade é sua. É você que precisa suprir as suas necessidades. Ainda que algumas necessidades a gente precisa do outro, né? Se sentir acolhida, pertencente, mas isso pode ser feito com diálogo, com combinado, com um vínculo, com relação, tá? Não se colocando em papel de vítima ou suplicando nada, tá bom? E um último modelo aqui de mãe que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente refletir e conversar, é uma mãe narcisista.
Então, é uma mãe que critica os filhos, que exige do filho, que exige que o filho seja perfeito, porque ela tem que ser a mãe perfeita, né? Que coloca sobre os ombros do filho o peso de ser o filho ideal, de ser o filho que ela idealizou, porque ela se sente julgada pelo desenvolvimento ou pelo comportamento do filho, tá? Isso é muito comum, eu vejo muito, principalmente em grupos de mães, tipo, o que os outros vão pensar se ver o meu filho assim, né? Então, é quase como o que os outros vão achar de mim ao ver a criança. Percebe como é uma postura mais narcísica, né? Eu sempre olhar para si, se colocar em primeiro lugar, mas não no sentido de saúde emocional, mas no sentido de vaidade mesmo. Tá? Então é uma mãe que critica, que quando na adolescência às vezes chega a ter inveja da filha que tem toda a juventude para curtir, essa mãe então começa a exaltar os defeitos dessa filha ou desse filho, tá? Coloca você tirou, sei lá, a criança vem mostrando uma nota, né, sei lá, tirei 9,5, e por que não foi 10? Né? Sempre na crítica, sempre na exigência, tá? Ela consegue até elogiar os filhos para os outros, mas na intimidade, dentro de casa, ela critica, porque essa criança ela tem que ser melhor, esse filho tem que ser melhor, né? E ela faz isso porque ela precisa se sentir reconhecida como mãe, né? Então o seu trabalho como mãe valeu a pena. Ela precisa se sentir aprovada, validada, e ela tem muito medo do julgamento alheio. Ela faz tudo o que ela faz não é pensando no bem do filho, mas em primeiro lugar ela tá pensando em si, no que os outros vão pensar vão pensar sobre a forma dela maternar, sabe? Então perceba se você tem uma mãe com esse tipo de característica e o quanto você replica hoje isso, mesmo sem perceber, né? Às vezes eu já ouvi relato de paciente que dentro de casa tá tudo bem com a criança, mas ela pensa 3 vezes antes de ir na casa da mãe, com medo da criança se comportar de uma forma que ela sabe que a mãe dela não vai gostar, né? Que aí é o medo de ser criticada. Então ela sofreu tanto enquanto vivia com essa mãe, críticas dessa mãe, que agora ela percebe que o filho está agindo igual, ela quer proteger essa criança das críticas da avó, sabe? Então são ciclos e padrões de comportamentos que vão sendo repetitivos e repetidos ao longo de gerações e gerações. Você pode quebrar com esse ciclo, você tem a responsabilidade, cabe a você agir de uma forma diferente, contanto que você traga para a luz da consciência esses padrões de comportamento. Observe esses padrões de comportamento, esses sentimentos, essas formas de se relacionar, que aí então você vai conseguir agir de uma forma diferente, tá? É para isso que serve um processo psicoterapêutico, por exemplo, porque a gente vai conseguir olhar todos esses padrões de comportamento e perceber o que é seu e o que é do outro. Novamente, eu não tô aqui querendo acusar ninguém, julgar ninguém, são características que todo mundo tem, umas mais marcantes que as outras, tá? Mas Camila, o que eu faço então, né? Se eu percebi esses padrões, eu quero agir de uma forma diferente, ou se eu tive uma infância muito difícil, enfim, eu quero fazer diferente daqui pra frente. Esse já é um caminho, reconhecer, observar e reconhecer o que você quer seguir e o que não. Tá? Então, o primeiro ponto é fazer uma lista mesmo daquilo que características da sua mãe e do seu pai também, é que aqui o foco é a mãe agora, né? Mas características da sua mãe que você reconhece em você e que você não quer mais, que você não quer mais repetir. Então, assim, eu percebo que eu faço isso e quem fazia isso era minha mãe, eu não gostava quando ela fazia isso comigo e eu não gostaria de repetir isso hoje para minha vida. Tá? Perceba se tem esse tipo de padrão. Pode esperar uma mensagem chorona depois. Eu quero, Raquel, faz tempo que você tá me falando algo sobre isso, né? Tô aqui, tá? Então, perceba assim, se tem características dessa mãe que você não quer mais. Né? Eu percebo que no fim das contas, quando meu filho faz isso, eu acabo agindo do mesmo jeito que minha mãe fazia comigo e eu não gosto. Anota num papel essas características. Olhe para essas características que você não gostaria de ter em você, mas que você sabe que você traz, não é culpa sua e também não é culpa da sua mãe.
Muito provavelmente, né? Essa mãe, ela também sofreu com a mãe dela na infância. Sofreu entre aspas, tá? São padrões de comportamento repetitivos. Você vai conseguir aniquilar, tirar de você essas características? Talvez não, mas talvez você lide com elas de uma forma melhor. É quase como se você olhasse para essa lista de coisas que você não quer mais ser, agradeça que veio e diga para essas características: eu agradeço, mas eu não quero mais vocês. E eu vou trabalhar para agir sempre de uma forma diferente, né? O que eu posso fazer, então, quando essa característica me vem à tona, quando esse padrão de comportamento me vem à tona? Quanto mais você bater de frente com essas características, quanto mais você quiser mudar na marra esse padrão de comportamento, mais você vai repetir esse padrão de comportamento. Então, observa o comportamento, quando que ele vem, que lembranças que ele te traz, né, agindo dessa forma. E escolha fazer diferente, mas sempre agradecendo. Eu sempre falo aqui que uma mãe sempre faz o melhor que ela pode com os recursos que ela tem, tá? Ainda que seja naquele momento o melhor recurso que ela tem seja entregar a criança para outra família. Ainda que naquele momento o melhor recurso que ela tem para lidar com aquela situação seja descontando a sua raiva de uma forma física naquela criança, tá? Para ela, naquele momento, aquela foi a melhor ação que ela podia ter tido. Só que hoje você é adulta e é responsável por fazer diferente, porque hoje você tem mais recursos e tem outros recursos diferentes dos que a sua mãe tinha. Hoje você tem informação e você tem a responsabilidade na sua mão de fazer diferente, tá? Cabe a você. Então, voltando, faz uma lista de características que você recebeu da sua mãe, das quais, de um lado, aquelas características que você não quer, agradeça por essas características, informe para elas, né? E fala: olha, eu não quero mais agir dessa forma e eu vou buscar agir diferente. Perdoe a sua mãe por ter agido dessa forma com você. Ela fez o melhor que ela pôde. Ela teve uma história antes de ter você. Ela é uma mulher, uma pessoa antes de ser a sua mãe, né? Ela é muito mais do que só a sua mãe, tá bom? Perdoe. Vamos trabalhar esse perdão aí. Se for muito difícil, entre em contato comigo e a gente vai se ajudando, tá? E do outro lado, uma lista de características que você identifique em você ou até que você percebe na sua mãe e que talvez você gostaria de repetir, que você considera aquilo como bom, como saudável, né? Eu gostaria de ter isso sim como modelo. Agradece essas características. Honre essas características. Lá no começo da live eu estava dizendo, né, que a criança ela busca aprovação e se sentir pertencente a uma família, se sentir pertencente a um lugar. Muitas vezes, por querer honrar essa mãe, essa criança, quando, na vida adulta, acaba repetindo padrões de comportamentos que ela não se acha direito. E por querer fazer jus a esse lugar nessa família, acaba repetindo isso então. Por exemplo, se é uma mãe que é mais super protetora, né, que tem o filho como queridinho dela, por exemplo, pode ser que na vida adulta esse homem se torne então alguém que vai sempre tentar ter do lado dele uma mãe, alguém perfeito como a mãe dele, né? E ele nunca vai conseguir achar, porque ele tá repetindo aí padrão de comportamento, tá? Mas voltando para essa lista, então, uma lista daquilo que você identifica que você não gosta, que você não gostaria de ter, olhe para essa lista, perdoe a sua mãe, se perdoe e coloque-se numa postura de agir diferente daqui em diante. E olhe para a lista de características que você gostaria de ter, acolha, agradeça e honra. Honra essas características que você recebeu da sua mãe, né? E que muito provavelmente veio das suas avós, bisavós e assim por diante. Honrar é de fato repetir com consciência, né? Então, se da mesma forma que tem características que você não quer, tem características que você quer, o que você pode substituir? De que forma você pode colocar isso no lugar, tá? Então, são exercícios que a gente pode fazer. Vale a pena, a sua mãe pode estar presente ou não, ela pode estar viva ou não, vale a pena fazer um exercício de se visualizar com essa mãe. Visualizar, nem que seja colocar uma cadeira, um objeto na sua frente, imaginar que esse objeto, que nessa cadeira está a sua mãe, e olhar com amorosidade, com generosidade, com respeito, né? Com todo respeito e gratidão para essa mulher,
por tudo que ela fez. Se você é mãe, você tem plena consciência do quanto que ela se dedicou, ainda que você hoje ache que ela deveria ter feito mais, deveria ter se dedicado mais, mas ciente de que esse pensamento de que ela deveria ou poderia ter feito diferente, você está lidando com a sua mãe idealizada, tá? Procure lidar com a sua mãe real, que eu falei lá no começo do vídeo. Procure lidar com essa mulher que tem uma história de vida, que teve uma história com a mãe dela. Lidando com essa mulher real, que ela é muito mais, que além de ser só sua mãe, ela é muito mais que isso. Olhe para esta mulher, para essa história de vida e honre essa mulher, agradeça essa mulher, seja grato, tá? Por tudo e saiba perdoar, porque ela fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha naquele momento. Olhando para tudo isso que eu falei, se coloque no lugar de mãe agora também. Você tem o seu filho hoje, você tem a sua filha hoje. Saiba que muito do que você faz, o seu filho, a sua filha vai repetir, você querendo ou não. Seja um padrão que você considera saudável ou não, tá? Tá na sua mão fazer diferente. Tá na sua mão se conhecer melhor e fazer diferente com as ferramentas que você tem, porque hoje você tem mais ferramentas, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar. Pessoal falando que voltou. Nananã. Minha mãe comentando de uma tia, que é um dos exemplos que eu dei, casa muito com o perfil da minha tia. Camila Torre, excelente. Karina, excelente. Que bom que vocês gostaram. Então, a Raquel, depois, Raquel, a gente vai conversar aí sobre sua mãe. É um tema super interessante. Legal. Então, consegui resumir aí. Eu sempre venho tentando fazer lives cada vez mais curtas, mais breves. Pode ser que mais pra frente eu faça mais dias de lives, não sei. Que aí eu consigo trazer mais temas, tá? Mas vou recapitular aqui rapidinho para vocês. Falei um pouquinho do contexto, por que trazer esse tema, né? O quanto o relacionamento com a mãe... Camila perguntando onde encontrar mais informações sobre o modelo de maternidade. Me manda um direct, a gente fala sobre isso, tá? Então, como esse relacionamento com a mãe, né, que você tem, um relacionamento com a sua mãe, interfere tanto na sua vida adulta. A forma como a gente percebeu a mãe é a forma como a gente vai se relacionar com a vida. A gente, né, sente da mãe e exige da mãe que seja uma mãe idealizada, que sempre supra as nossas necessidades. E na vida adulta você acaba fazendo isso, seja com um companheiro, seja com o filho, seja com o emprego, seja com qualquer coisa que você joga a responsabilidade de suprir as suas necessidades. Hoje, na vida adulta, essa responsabilidade é sua, não é de mais ninguém, tá? Então, durante a infância, essa criança ela exige da mãe, aos poucos ela vai percebendo que a mãe é um pouquinho diferente daquilo que ela imaginava e ela vai lidando então com a mãe real. E esse gap, essa diferença entre a mãe idealizada e a mãe real é onde moram os conflitos. Falei um pouquinho sobre alguns estilos de mãe, uma mãe mais narcisista, mãe que se faz de vítima, uma mãe mais controladora, uma mãe mais ausente, uma mãe mais invasiva, uma mãe mais superprotetora, mais exigente, tudo muito em função daquilo que ela vivenciou. Porque essa mãe, ela tem uma história, além de ser a sua mãe, né? Ela teve uma história, ela teve uma infância, ela também teve problemas com a mãe dela, também teve muitos desafios com a sua avó, tá? E esses padrões de comportamento, eles são repetidos conforme as gerações vão passando. Tá na sua mão repetir esse mesmo padrão ou fazer diferente de agora por diante, tá? Muitas coisas que eu ouço nos atendimentos, ou a pessoa quer fazer completamente diferente, ou ela de fato acaba repetindo e tá ok com isso. Toma muito cuidado se você é essa pessoa que quer fazer completamente diferente, porque muito provavelmente você se percebe fazendo igual, no final das contas. É como se a voz da sua mãe saísse pela sua boca no momento de conflito com seu filho, por exemplo. Então, esses conflitos precisam ser trabalhados, trazer à luz da consciência esses padrões de comportamento repetitivos e sentimentos, para que então você pare de repetir, cure essa ferida e consiga fazer diferente de agora em diante. Tá na sua mão. Toda mãe faz o melhor que ela pode com os recursos que ela tem. Sua mãe tinha alguns recursos na época que você era criança. Hoje pode ser que ela tenha mais, mas com certeza você hoje tem recursos diferentes dos quais ela teve e tá na sua mão fazer diferente também. Tá bom? O que mais? Gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Perdoe a sua mãe, honre a sua mãe e seja grato a tudo aquilo que a sua mãe te deu, tá? Todos os ensinamentos.
ela fez o melhor que ela pôde, assim como você hoje faz o melhor que você pode para o seu filho. Tenho certeza disso. Não se culpe, se perdoe e trabalhe essas feridas que estão aí dentro, tá bom? Gente, beijo para vocês. Tchau, tchau.